E qual que é a sua visão sobre o cenário atual do jiu-jitsu, no grappling, no caso? Sobre o crescimento, essas coisas? O que você enxerga hoje? Como que tá o grappling? Cara, eu vejo muito dinheiro envolvido. Eu acho que os lutadores que lutam só de kimono, eles vão ter que migrar, não tem o que fazer. Mesmo eu não gostando, eu tenho consciência disso, assim, que não vai ter pra onde correr. Tem muita oportunidade sem kimono, sabe? E lá fora, principalmente, né? A galera acha muito interessante e os gringos se saem super bem. Então, meio que de kimono ficou assim, só... É muito brasileiro de kimono, que é muito bom. E aí, no grappling, eles viram que tem muito gringo que é bom também. E aí, eles estão dando muito valor pra isso. E tá surgindo muitas oportunidades. Então, quem não migrar, né, não aproveitar essas oportunidades, vai acabar ficando pra trás um pouco. E eu não quero ser essa pessoa, mesmo que eu não goste. Eu quero fazer parte do negócio. E tá tudo bem não ser a mesma coisa de kimono e sem kimono, mas o importante é trabalhar pra isso e fazer dinheiro, né? Que é a coisa que eu mais gosto no mundo. Então você acredita que nas academias tem que ser obrigatório ter o treino no gi, além do com kimono? Tem que ser obrigatório. Vai ser bem importante. E também pra não ser um bicho de sete cabeças, né? Como eu não treinava no gi, tá sendo mais difícil pra mim. Se eu treinasse num lugar que tivesse no gi sempre, talvez não seria um problema. Entendeu? Como eu não tive, isso tá sendo um problema agora. Mas tá mudando, né, no Brasil. Acho que bastantes academias estão tendo essa visão. Acho que não muitas ainda, mas tá um começo ali, né? Tipo, eu tenho uma turma feminina. A gente nunca treinou sem kimono. A gente fez defesa pessoal só. Eu acho defesa pessoal muito importante pra mulher, principalmente... quem não é atleta profissional, né? E eu falei pra elas, quando vocês tiverem um pouquinho mais de noção de jiu-jitsu, a gente vai começar as nossas aulas sem kimono também, porque é importante. Eu tenho consciência das coisas, sabe? Eu não gosto e tal, mas eu tenho consciência de que é preciso. Eu vi até uma entrevista do Pato no Flow Grappling esses dias, e ele fala assim, né, que os brasileiros, eles não eram tão bons no grappling, não se davam tão bem, porque eles não treinavam isso, eles não se dedicavam. Ele falou, não é exatamente isso, mas mesmo significado. Tô falando, que eu lembro aqui. Mas ele treinando, ele tendo essa dedicação a mais também no grappling, os resultados vão ser diferentes. Então, nesse Who's Number One, teve, acho que todos os brasileiros que lutaram ganharam. Você também concorda com isso? Você acha que se os brasileiros começarem a treinar bastante no gi, eles também vão dominar? Com certeza, eu concordo. Assim, dominar, eu não acho que o brasileiro domine o sem kimono como domina o kimono. Mas eu acho que a gente não é tão bom porque a gente treina menos, obviamente. Não é uma cultura nossa. Entendeu? Assim como eu já tive em lugares nos Estados Unidos que a cultura deles é não treinar de kimono. O cara bota o kimono, tipo, ele é faixa branca de kimono e sem kimono ele é faixa roxa, marrom, entendeu? Eu vi em muitos lugares, lá em Austin principalmente. E tem a galera que só treina sem kimono em Austin, nunca nem colocou kimono na vida. Quando fui lá, eu queria treinar de kimono. E aí, como eu treinei no John Denner, eu conheci uns meninos lá e pedi eles pra treinar de kimono comigo. Eles falaram, cara, eu não coloco kimono há anos, eu não sei, tipo, treinar de kimono. E a gente foi treinar e eles ficavam fazendo, tipo, coisas de no-gi com kimono. E era totalmente diferente. Sem kimono, eles eram muito melhores, entendeu? Mas eu acho que é isso, a gente não treina, a gente não tem essa cultura. Mas quando a gente treinar, né, com certeza a gente vai chegar nesse nível também. Só precisa de tempo, né? Que agora tá tendo muita oportunidade. Aí agora, se a gente ficar lutando, obviamente, tem gente que não vai demonstrar um bom trabalho. Que tá um pouco atrasada, assim, né? Tá um pouco atrasada, exato. Mas com o tempo, 1 ano, 2 anos treinando sem kimono, a gente vai estar aí pra bater de frente, com certeza. E, Ana, você disse que foi lá no John, né? Na academia. Pelo que você viu, assim, que você disse que é muito observador e tal, o que você observou lá? O diferencial da forma que ele ensina, porque todo mundo fala que quando vai lá nunca viu um professor assim e tal, que é totalmente diferenciado, que é altíssimo, né? Cara, quando ensino. Eu fui no John, eu me senti uma faixa branca, eu aprendia 12, 14 posições por aula. Que isso? Eram 2 no dia, eram 12 a 14 posições por aula, nas 2 semanas que eu fiquei lá. E ele me deixou tão louca assim que eu pensei em me mudar pra Austin.
Caramba. Eu fiquei meio bitolada, porque eu tava me sentindo... Cara, eu tava me sentindo muito bem nessa época e eu sentia que eu sabia muito, entendeu? E ele me fez eu me sentir faixa branca. Ele fez eu me sentir assim, cara, eu não sei de nada. E o tempo que eu passei lá, eu saía do treino, eu ficava assim no sofá, olhando pro teto, tentando memorizar todas as posições que eu aprendi. Foi absurdo. Eu me arrependo de não ter gravado, de não... Tinha gente na aula com caderno. E eu ficava, por que essas pessoas estão com caderno? Tipo, por que eu não anotei as posições? Cara, era muitas posições iradas. E a forma que ele explica a posição... E ele tava explicando em inglês. E eu nem entendo todas as coisas ainda em inglês, mas eu entendi a boa parte. E eu conseguia perceber que a forma que ele ensinava a posição era diferente. A didática dele era diferente. E as posições eram impressionantes mesmo. Foi lá. E lá eu aprendi muita coisa. Eu treinei só sem kimono lá com ele. Eu aprendi bastante coisa lá. E ele me fez até acreditar que eu podia ser boa sem kimono. Mas ele é incrível mesmo. E a cultura que ele cria no tatame é tipo... Todo mundo tem muito respeito por ele. E quando você tá fazendo a posição... Se ele não te elogia durante a posição... você é um merda. Tipo... Se você tá fazendo e você não recebeu um elogio do John no treino... Tem gente que fica mal. Todo mundo... faz a posição o mais perfeita possível porque quer escutar o John dizendo que foi bom, entendeu? Então, se ele não fala nada, significa que você tá fazendo melhorar, errado. né? E quando eu tava lá, o Frasato foi pra lá também, a gente era dupla. Eu e o Bruno Frasato, foi muito legal também, tive a oportunidade de aprender muito com ele. E ele até falou assim pra mim, ele falou, nossa, você faz posição muito bem. Eu falei, ué, como assim? Aí ele, não sei, eu nunca fiz posição com a menina que fizesse posição tão bem. Eu falei, como assim? Você tá intimando as meninas. E eu sei que ele tem uma menina muito boa, sem kimono, ele até falou dela. Com exceção da, acho que é Alexia, o nome, Alexia, que ela foi até campeã mundial, eu acho. Falou que ela era muito boa sem kimono e queria que eu fosse lá pra treinar com ela. E, enfim, voltando ao assunto, ele tinha que elogiar e o treino não tinha rola. A gente não rolava. Era só específico. Então, o específico era guarda fechada, montada, costas de 4 apoios e 100 quilos. E, tipo assim, a galera lá é tão boa de jiu-jitsu que quando um finaliza o outro, eles fazem assim, tipo, parabéns. Sinistro. Sério? Que pra você conseguir finalizar... Se finalizar um outro é difícil. Eles se defendem muito bem, eles têm uma didática muito boa. Então tem cara lá que eu olhava assim e falava, cara, por que você não compete? Eu não gosto. Aí eu, cara, e por que você treina todo dia? Tipo, você treina 2 vezes no dia, por que você tá fazendo aqui? Aí eles falavam, o John, por conta do John. Então tem muita gente que conheceu o John e se apaixonou por ele e foi pra lá treinar e treina lá por conta dele. Porque ele é incrível, porque ele é muito bom, ele é filósofo também, se eu não me engano. E se apaixonaram por ele, simplesmente isso. Eles nem querem competir, eles não querem ser atleta profissional, mas eles estão lá pelo John. E eu tive lá e observei várias coisas. Ele tem uma mania, acaba o treino, ele vai pro... Tem uma poltrona lá, ele escreve todo dia, depois do treino, primeiro treino, o post dele do Instagram. Ele é bem metódico, assim, impressionante. E as coisas lá acontecem sem tempo. Então não tem tempo. A gente sabe mais ou menos que o treino começa a tal hora, mas a gente não sabe qual o momento que ele vai dar o start e qual o momento que termina. Não sabe quanto tempo a gente fica numa posição, não sabe quanto tempo a gente fica no específico, a gente não sabe de nada. É tudo na cabeça dele, assim? Ele o cronômetro é o cérebro dele. E ele fala que ele quer que as pessoas permaneçam a maior parte do tempo no tatame. Então, tipo, às vezes ele chega lá, um exemplo, o treino começa 2 horas. Ele chega lá, aí passa 30, 40 minutos, ele não começou o treino. Ele deixa você lá. Eu percebi isso quando eu fui lá também. Foi, você foi lá? Ele deixa a pessoa lá. Você não ficar sentada assim naquela pilastra lá atrás, né? Mesmo lugar. De kimono e short, né? Quando eu tava lá, ele só tava de hash. Ninguém tava treinando de kimono. Só anda assim, né? E ele fica lá, aí o Gary fica do lado dele, às vezes, o Gordon. E todo mundo entra, e tipo, quando ele entra, ele caminha pra lá e senta. Aí todo mundo que já tá no tatame vai lá falar com ele. É uma cultura de respeito muito grande. E aí ele te deixa lá, quantos minutos ele achar que quer, enfim. Aí começa o treino, aí você não sabe quando termina também. E a cabeça dói, é muita posição, é muita coisa. Você fica, o que tá acontecendo? Aí eu fico, cara...
essa posição é muito simples, como que eu nunca pensei nisso? Ele me confundiu inteiro. Eu fiquei bem... o tempo que eu tava lá, eu fiquei bem cansada mentalmente, assim. E fiquei meio que viciada nele também. Eu entendi mais ou menos o que as pessoas falam, que se apaixonam por ele e mudam pra lá. Você acha que foi isso que aconteceu com o Nicolas? Com certeza. O Nicolas, quando ele chegou lá, passou uma semana, ele tava bitolado. Ele mandava mensagem... Tipo, ele tava no paraíso, era onde ele queria estar, assim. E o que manteve ele lá foi isso. Ele ficou apaixonado pelo John. E o Nicholas, ele é muito ambicioso. Então, se ele fala que ele vai ser bom em alguma coisa, ele vai ser bom em alguma coisa. E ele não era bom sem kimono. Com pouco tempo lá, ele ficou extraordinário, entendeu? É óbvio que a gente tá falando do Nicholas, né? Eu acho que o Nicholas, ele vai ser bom em qualquer coisa que ele escolha fazer. Porque ele tem comprometimento com o negócio, ele é muito inteligente, então ele vai fazer bem feito. Mas a evolução dele foi muito rápida, entendeu? Mas você acha, assim, que depois que você pega a preta, você já tem muitos anos de tatame, muitos anos que você desenvolveu o jogo, você acha que ainda tem espaço para a pessoa desenvolver Mas aí depende da pessoa, né? Tipo, se você tem a mente aberta, se você quer realmente aprender, se você quer se colocar num lugar de aprender. Porque é muito difícil. Tem gente que não quer se colocar no lugar de aluno, entendeu? No lugar de, tipo assim, eu não sei de tudo, eu preciso aprender isso. É muito difícil, principalmente faixa preta com muitos anos de tatame. Atleta profissional, campeão mundial, você acha? Envolve ego, né? O Nicholas no tatame é um faixa branca lá. Tipo, ele literalmente... O John fala, a pegada é aqui, a pegada é aqui. E ele tem muito isso com ele. Ele não teve ego pra aprender, ele se colocou lá como se ele não fosse o Nicholas. Entendeu? Ele conquistou o espaço dele lá e foi aprendendo. Então, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem que ter a mente aberta. Eu sempre falo que a minha maior característica também é passar os anos e eu continuar aprendendo. Então, qualquer pessoa lá no treino que eu vejo fazendo uma coisa diferente, eu já... como é que faz isso? Eu já quero saber. Treinei com uma menina recentemente, faixa roxa. Ela não treina com a gente. Ela é aluna do Mota. Ela foi lá e ela fez 2 vezes uma posição em mim. E isso me intrigou muito, porque eu não entendi como ela estava fazendo a posição. E eu sou uma pessoa visual. O Nicholas, ele é o contrário. O Nicholas, a pessoa faz a posição nele, ele aprende tomando a posição. Eu aprendo olhando. Aí ela fez na menina pra eu ver. E aí já foi uma coisa que eu absorvi. Aí eu já fico muito feliz. Eu falo, cara, que eu não sabia isso. Agora eu sei, eu aprendi. E aprendi com uma menina faixa roxa que eu nem conheço, entendeu?